são essas principais afecções que a gente encontra na rotina ou com uma maior frequência de ocorrência de acometimento dos cavalos, né? Para quem não me conhece, né, eu sou professor de processos patológicos 2 e também da habilidade 5, né? Então eu trabalho basicamente com a patologia dos animais domésticos e é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Então, pessoal, nós vamos falar aqui sobre essas afecções, né, musculares, musculatura muito abundante, e necessita, né, de um suplemento vascular, de uma nutrição, de um processo metabólico que supra a sua necessidade devido à atividade que esses animais desenvolvem, né? Então, esses animais normalmente eles são exigidos, né, para trabalho em diferentes funções dentro da atividade equestre. E se a gente pega mais especificamente na nossa região, né, há uma predominância de cavalos de um porte grande e cavalos que têm uma musculatura abundante, né? Você pega principalmente a raça quarto de milha, que é a raça mais explorada, né, pela questão da vaquejada, que é um esporte bastante difundido no Nordeste. Então, esses animais eles têm um volume muscular muito grande, né? E há uma demanda de trabalho, né, de exercício por essa musculatura. Então, para que ele responda a essa demanda, a essa carga de trabalho, essa musculatura ela precisa que receba os suplementos, seja nutricional, metabólico, energético, né? E também para que o animal consiga desenvolver as suas funções. Eu trouxe essas principais afecções aqui, ou enfermidades, né? Algumas doenças que vocês já conhecem, para quem foi meu aluno, né, já viu algumas dessas enfermidades, mas vou tentar dar uma abordagem um pouco mais ampla, né, abordando os aspectos clínicos e também falando um pouco sobre a patologia, a fisiopatologia dessas doenças, que talvez seja a parte que torne-se mais compreensível. Então, nós vamos falar sobre o edema maligno, né, que é uma doença importante, que ocorre de forma esporádica nos cavalos, né, mas que pode vir a ter um comprometimento, inclusive causando a morte desse animal. É uma doença bem importante. Vocês podem encontrar também uma outra terminologia para essa condição, além de edema maligno, gangrena gasosa, né? São termos que hoje são considerados sinônimos, né? Uma afecção ou uma doença provocada por um agente microbiano, uma bactéria do gênero Clostridium, que causa lesões bastante graves na musculatura. Em seguida, a gente fala um pouquinho sobre a intoxicação por sena. A sena é um gênero de plantas tóxicas que podem acometer o cavalo, né? Não é tão frequente, mas ela entra como um diagnóstico diferencial importante dentro das condições tóxicas infecciosas, principalmente dentro das intoxicações, né, que a gente vai ver aí, e também das doenças nutricionais. Então, a gente tem uma causa importante no cavalo, né, que é a intoxicação por antibiótico ionóforo. Esses antibióticos eles são bastante utilizados na rotina da avicultura e também como promotores de crescimento na bovinocultura. E algumas vezes, por erros de formulação da ração, né, esse ingrediente acaba sendo incluído na alimentação do cavalo, e isso pode causar um sério dano à musculatura esquelética e também, às vezes, à musculatura cardíaca desse animal. Em seguida, a gente fala sobre a deficiência, o DEF, que é a deficiência de selênio, de vitamina E e selênio, né? Essa é uma condição que não se sabe bem assim até que ponto os cavalos eles são afetados por essa condição, né? Mas podem ser afetados. Deficiência. Os cavalos podem ser afetados, né, por esse quadro também de miopatia nutricional. É uma deficiência que ocorre na alimentação, ou às vezes uma alimentação desbalanceada, mas como a maioria dos cavalos, recebem suplementação, né, recebem uma alimentação, então por isso que a gente talvez não encontre com tanta frequência essa condição.
né, nos cavalos. Mas, dependendo da dieta desse animal, a composição dessa dieta, é uma doença que pode vir a acometer, já tem descrição, né, de ocorrência em potros, principalmente em animais em fase de crescimento. E, por último, a gente fala da rabdomiólise. É uma doença bem importante nos cavalos, né, de trabalho. É uma doença que afeta com uma certa frequência os cavalos, né, conhecido como doença da segunda-feira ou doença da manhã da segunda-feira. Mais na frente vocês vão entender por que ela recebe essa denominação. Então, eu trouxe aqui o primeiro caso, né, é um caso de um equino que ele apresentou um quadro clínico compatível com edema maligno, ou também chamado de gangrena gasosa. Como eu havia falado para vocês, a etiologia dessa doença é um agente infeccioso, é uma bactéria, e essa bactéria está agrupada dentro do gênero dos clostrídeos. Então, se a gente lembra, né, os clostrídeos eles têm uma classificação de acordo com a afinidade do tecido lesionado. A gente tem tecidos que têm clostrídeos que são neurotóxicos, né? Exemplo, o botulismo, o tétano. A gente tem clostrídeos que afetam o trato gastrointestinal e temos os clostrídeos que afetam a musculatura esquelética, principalmente, né? Então, dentro desse grupo dos clostrídeos que afetam a musculatura esquelética, a gente tem um grupo chamado clostrídeos miotóxicos, quer dizer, ele é tóxico para a musculatura, e eu trouxe esse primeiro caso aqui, né, falando sobre o edema maligno provocado pelo Clostridium chauvei. O Clostridium chauvei, de uma forma geral, nos ruminantes, ele causa uma outra doença, né, conhecida como carbúnculo sintomático. Mas, para os equinos, a gente tem alguns clostrídeos, o carbúnculo chauvei, o carbúnculo, o Clostridium perfígene, o Clostridium sordelis e o Clostridium séptico. Então, todos esses clostrídeos, eles podem causar essa condição, essa doença, que ela é uma doença aguda, de evolução muito rápida. Às vezes, a evolução clínica ela é de 24 a 48 horas. E muitas vezes, pessoal, a manifestação clínica ela é difícil de se visualizar, ainda o animal vivo, justamente pela evolução ser muito rápida. Normalmente, a contaminação do cavalo ocorre pela presença de feridas penetrantes, seja por traumas, né, que há inoculação por substâncias contaminadas, por aplicação de medicações, né, também. Então, qualquer situação que gere uma porta de entrada na pele, e isso permita que micro-organismos possam ser inoculados, principalmente esses clostrídeos que eu comentei com vocês, eles acabam se proliferando, né, e causando essa lesão na musculatura. Porque toda vez que você causa um trauma na musculatura, seja ele por uma aplicação, que é um processo traumático, né, uma aplicação de uma vacina, aplicação de um soro, a aplicação de uma medicação, então isso invariavelmente gera uma porta de entrada. Então, se não há medida de asepsia adequada, de higiene desse equipamento, né, na hora de fazer uma aplicação, esse animal sofre algum trauma, uma cerca, ou algum corpo estranho penetrante, né, que gere alguma perfuração na musculatura, isso invariavelmente gera um ambiente de anaerobiose. Então, lembrando, para quem não viu ainda, para quem não estudou, a característica do clostrídio, de uma forma geral, é que ele precisa de um ambiente anaeróbico. Isso quer dizer que ele precisa de um ambiente que tenha baixa tensão de oxigênio, para que ele consiga se proliferar. E toda vez que eu tenho uma lesão traumática na musculatura, e dependendo da extensão dessa lesão, isso pode criar um ambiente de anaerobiose. E essa condição anaeróbica favorece a proliferação dos clostrídeos. Então, esses clostrídeos, uma outra característica deles é a produção de toxinas. E nesse caso, esses clostrídeos, né, eles produzem essas toxinas que são miotóxicas, são toxinas que afetam as fibras musculares, causando degeneração e necrose das fibras musculares, assim como algumas vezes, né, pode também lesionar a parede dos vasos sanguíneos, e isso diminui o suplemento de oxigênio e de nutrientes e gera uma condição
mais grave de anaerobiose e uma condição mais grave de necrose tecidual. Além disso, esses clostridios eles podem provocar um quadro sepsêmico. O que é que isso quer dizer? É que a partir dessa região da musculatura, essas toxinas elas podem se disseminar pelo organismo do animal e afetar diferentes musculaturas. Então, nessa figura, a gente observa que esse cavalo... Essa aqui não está aparecendo. Apareceu. Então, provavelmente esse animal sofreu algum trauma na musculatura glútea, na musculatura pélvica, e há essa marcada distensão dos membros. Né? Clinicamente, esses animais eles podem apresentar rigidez ao andar, a relutância ao exercício. Alguns animais podem apresentar icterícia, mas é muito variável, porque às vezes é muito rápido esse quadro. Então, muitas vezes, tu já encontra o animal morto. Né? O animal pode morrer subitamente ou inesperadamente. Então, é sempre importante, né, fazer essa verificação, esse acompanhamento do animal. E uma característica que é bem marcante, macroscopicamente, é que essas musculaturas, normalmente as musculaturas maiores é que são afetadas. Né? Então, a gente vê que a região glútea aqui, o membro pélvico, tanto esse na parte de cima como esse inferior, né? Tanto o direito como o esquerdo, eles apresentam um aumento de volume exacerbado, né? Eles estão mais distendidos. Essa distensão ocorre porque esses clostridios, uma característica da infecção por clostridium miotóxico é a produção de gás. Né? Então, isso acaba provocando a distensão dos fascículos musculares. Além dessa distensão... vou ter que parar aqui para aceitar esse bendito. Vai ser o último. Prometo. Além de... além dessa distensão provocada... não vou aceitar, não. Além dessa distensão provocada pela... a concentração aqui. Além dessa distensão na musculatura, que é provocada pelas toxinas produzidas pelos clostridios, levando a essa área de necrose da musculatura. Como ele afeta também a parede do vaso, isso acaba levando a extravasamento de conteúdo vascular para o intestício. Então, isso acaba agravando essa distensão da musculatura. E quando a gente faz a palpação dessa região, principalmente no animal que morreu recentemente, tu observa que normalmente essas áreas elas podem estar com a temperatura aumentada, e à medida que esse processo vai progredindo, essa temperatura ela vai diminuindo, né? Ela vai ficando mais frio, e às vezes de aspecto meio cianótico, essa musculatura. E quando tu pressiona essa musculatura, tu observa que ele tem um aspecto crepitante. Há uma crepitação, né? Justamente porque há produção de gás. Então, em função dessa produção de gás, a gente observa essa crepitação. E a produção de gás é uma característica do gênero Clostridium, né? Então, nessa outra imagem, a gente evidencia com mais detalhe, né, também aqui na musculatura pélvica, nesse cavalo, tu observa que essa musculatura glútea aqui, ela está bastante distendida, bem edemaciada, e quando há perfuração, tu observa que há fluido, esse fluido fluindo, esse material fluido aqui, né, de aspecto bolhoso, justamente porque tem essa secreção seromorrágica, e também, como tem a presença de gás, né, tu observa esse material esse gás em forma de bolha. Uma imagem mais aproximada, né, nesse caso aqui, normalmente quando tu tem uma área com muito edema, né, o que é o edema? É o acúmulo de líquido no intestício, é o acúmulo de líquido fora do vaso sanguíneo, que está no intestício. Então ele começa a distender a musculatura, o subcutâneo, o local onde está acumulado. Então, quando a gente pressiona com o dedo, né, nessa área aqui, ó, nessa área central aqui da musculatura, então tu tem uma impressão digital aqui, justamente que a gente chama de sinal de Godet. Quando tu tem um edema marcado, um edema severo, e tu pressiona com o dedo, normalmente a pele ela tende a não voltar para a sua posição normal, ela tende a perder a elasticidade normal da pele. Isso indica que tem um processo edematoso significativo.
Então a gente pode encontrar isso não é um sinal característico de uma miosite por clostridio, né? Mas isso é um sinal que tem um edema grave. Porque se eu tiver, por exemplo, um quadro de insuficiência cardíaca, eu posso ter também edema de membros pélvicos, né? Edema generalizado, que a gente chama de anasarca. Então é um sinal que é inespecífico, mas indicando que tem um processo edematoso grave nesse local do membro do animal. Quando corta-se a musculatura, né, observa-se áreas normais, né, esse vermelho mais claro, e tem secções dessa musculatura que ele apresenta um vermelho bem enegrecido. Né? Então, tu observa várias áreas aqui nesse corte, que essa musculatura está bastante enegrecida em vários pontos. Então, pode dizer que tem áreas multifocais, né, porque tu tem vários focos aqualescentes de necrose. E essa necrose, ela é vermelha, porque, como eu falei para vocês, os clostridios miotóxicos, eles têm um efeito também sobre os vasos sanguíneos. Então, como eles provocam lesões vasculares, há um extravasamento de hemácio para o intestino. E esse tecido acaba sendo tingido de vermelho. Então, por isso que a necrose, né, o tecido necrótico é um tecido morto. É um tecido que sofreu a ação de um agente patológico que lesionou, seja, normalmente essa necrose que ela é isquêmica. É uma necrose provocada pela falta de oxigênio, justamente pela lesão vascular. E quando tu pressiona essa musculatura, tu observa que ela é crepitante, justamente porque há abundância de gás em meio a esses fascículos musculares. Então, aqui é um corte histológico da microscopia, só para mostrar para vocês, nessa imagem aqui, né, era para ser fibras musculares normais, alongadinhas, né, várias dessas fibras, só que a gente observa que em determinadas áreas há uma descontinuidade das fibras musculares. E, distendendo essas fibras musculares, tem esse material aqui eosinofílico, vermelho. Né? Isso é resto celular necrótico. Isso daqui mostrando que tem uma necrose intensa na musculatura. Então, apesar de ser um quadro de miosite, quer dizer, miosite é um quadro de inflamação da musculatura, mas normalmente, nas doenças clostridiais, a gente não observa a presença intensa de inflamação. Há mais um processo de degeneração da musculatura, necrose e hemorragia. Essas são as características que a gente observa tanto macroscopicamente como microscópico nas lesões clostridiais que afetam o músculo esquelético dos animais. Então, aqui é uma outra imagem, né? Só mostrando também aqui no subcutâneo que você pode ter vários grupos musculares afetados. Os autores comentam que normalmente esses animais eles morrem de insuficiência respiratória. Por quê? Porque o diafragma é uma musculatura importante, né? É uma musculatura que tem uma carga de trabalho elevada. E normalmente o diafragma também é uma musculatura que acaba sendo afetada e o animal não consegue mais fazer os movimentos expiratório e inspiratório, consequentemente ele morre de falência respiratória aguda, certo? Então, normalmente, esses animais eles tendem a morrer, né, pelo quadro de insuficiência respiratória provocado pela lesão necrótica na musculatura diafragmática. E nessa imagem aqui, na microscopia, esse materialzinho acinzentado aqui foi feita uma coloração especial, na verdade uma técnica chamada imunistoquímica, que marcou a presença do bacilo. Né? Tudo isso aqui é o clostridio, mostrando que está em meio à musculatura o agente infeccioso. Então é dessa forma, né, tu vai somando informações epidemiológicas, né, informações clínicas e os achados macroscópicos, microscópicos e muitas vezes exames laboratoriais, né, seja exames de imunistoquímica, exames moleculares, pesquisa das toxinas microbianas. Né. O isolamento ele não tem muito valor nesse caso, até porque para isolar clostridio é bastante difícil. Então, normalmente utiliza outras técnicas de diagnóstico. Agora, pessoal, falando um pouquinho sobre as lesões degenerativas ou miopatias tóxicas, né, saindo da condição infecciosa e entrando nas condições tóxicas, eu vou falar principalmente um pouquinho sobre a cena, no caso, a cena mais importante ou a mais tóxica é a cena ocidentale, né, que é conhecida no Rio Grande do Sul como fedegoso, e aqui no Nordeste
a gente tem duas espécies de sena, tanto a sena ocidentalis como a sena obtusifolia, né, que a sena obtusifolia é muito comum, acho que muitos de vocês conhecem, é conhecido como mata-pasto, popularmente, né? E está aqui a sena, né? A sena, ela tem essas folhas alongadas, tem essa florzinha amarela e tem umas vagens, né, que lembram os feijãozinhos. Então, eu lembro quando eu era criança que eu brinquei muito com essa planta, né, porque ela é bem comum no nosso meio. E quando o animal ingere essa planta, ele pode desenvolver um quadro de intoxicação muscular. Em seguida, a gente fala sobre o ionóforo, né, e eu coloquei aqui a picada de cobra, né, porque até uma lenda assim, meio que no interior, né, todo animal que morre e o pessoal não sabe a causa, atribui-se, né, a picada de cobra. Mas a gente sabe que não é verdadeiro, né? Lembrando que as cobras peçonhentas, né, elas não atacam. Normalmente os acidentes ocorrem quando o animal peçonhento ele se sente ameaçado, certo? Então, dentre as espécies peçonhentas, as mais importantes para o cavalo é a do gênero Botrops. E dentre esses gêneros, nós temos a cascavel. Perdão, a jararaca. A jararaca é a cobra mais importante, né, que a gente tem muito aqui no semiárido, tem muito no sertão. Né? A jararaca faz parte do gênero Botrops. E uma outra cobra que pode também afetar os cavalos, mas é menos frequente, né, é a cascavel, que faz parte do gênero Crotalus. Então, são essas duas serpentes que seriam as mais importantes, né, como causa de acidente ofídico. E as toxinas inoculadas pela cobra, ela tem uma fração dela que ela é miotóxica. Ela causa necrose da musculatura. É por isso que alguns animais podem desenvolver sintomas clínicos, né, compatíveis com o quadro muscular. Mas os acidentes ofídicos, de uma forma geral, eles são menos importantes em termos de epidemiologia, tá certo? Eu incluía para vocês que eles ocorrem de forma bastante esporádica. E essa condição acaba sendo uma lenda rural bastante estimada no nosso meio, né? Que todo animal que morre e apresenta sangramento pelas cavidades nasais, as pessoas dizem que foi culpa da cobra, né? Que é picada de cobra. Então, isso é uma lenda rural muito comum no nosso meio. A gente precisa desmistificar essa lenda, né? E tentar investigar realmente qual é a causa morte do animal para chegar ao diagnóstico definitivo. Então, nessa imagem mais aproximada, né, a gente consegue ver aquela foto que eu projetei para vocês anteriormente, essas características da cena. Tanto a cena obtusifolia, né, como a cena ocidentale, elas são muito parecidas. Né? E o mata-pasto é uma planta que é muito utilizada na alimentação dos animais, principalmente dos ruminantes. Geralmente, o pessoal não tem o hábito de dar essa planta para o cavalo, né? Mas não se sabe, vai que o animal entra numa área que está infestada pela planta, né, e não tem uma outra fonte de alimento, então o animal acaba tendo que ingerir essa planta. Então, normalmente, as intoxicações por plantas, elas acontecem em algumas situações, ou por escassez de alimento, né, ou pela fome, ou por contaminação acidental. Então, normalmente, são esses fatores que levam à intoxicação pelas plantas de uma forma geral. Então, isso pode acontecer quando o animal é colocado numa área para pastejar e há uma infestação, como nessa área, né, que há uma abundância, né, um pasto bastante infestado pela planta tóxica, e o animal ele acaba tendo que comer esse alimento pela escassez de alimento, ou quando a contaminação do alimento. Né? Muitas vezes, quando há coleta do cereal, principalmente do milho, né, que faz parte da ração dos animais, durante a coleta, principalmente mecânica, a colheita mecânica, então tu imagina que tem uma área lá de uma plantação de milho, e em meio a essa plantação pode ser que cresça a planta tóxica. E quando a máquina ela passa, ela não faz a distinção, né, entre o que é milho e o que é outras plantas que estão lá naquele local. E essas sementes acabam sendo incluídas junto com o milho e pode ser uma fonte de intoxicação. Né? Isso não ocorre somente pela cena, né? Outras plantas que também são importantes no cavalo, né, que afetam principalmente o fígado do cavalo, né, de natureza tóxica, por exemplo, como a Crotalaria retusa, que é uma planta muito importante aqui no semiárido como causa de lesão crônica hepática
nos cavalos e também o desenvolvimento de encefalopatia hepática, uma lesão nervosa secundária a uma insuficiência hepática, pelos altos níveis de amônia que esse animal vai adquirir devido à não metabolização mais da substância lá no fígado. Então, recentemente, né, aconteceu um caso em Brasília, de um caso, na verdade, vários cavalos morreram lá, né, intoxicados por uma espécie de Crotalária juncia, e a contaminação do cereal foi justamente na colheita do milho, que tinha a presença da planta, daí colheu junto a semente da planta e o cara forneceu para os animais, e os animais desenvolveram um quadro de insuficiência hepática crônica e vários cavalos morreram. Teve uma repercussão bem importante na mídia. Não sei se alguém viu esse caso. Eu não tinha foto de cavalo, daí eu coloquei uma foto aqui de um bovino, né? Peço desculpa por colocar a espécie que não é o foco do nosso estudo hoje, mas só para representar que normalmente os animais intoxicados por planta, independente se é bovino, se é equino, eles vão apresentar, né, lesões musculares graves e normalmente esses animais tendem a ficar bastante tempo em decúbito. E isso acaba agravando a lesão, porque animais em decúbito, eles podem também desenvolver lesões musculares pelo decúbito prolongado. Né? Aqueles grupos musculares que estão ali parados e estão sofrendo a compressão, o efeito da gravidade, isso acaba agravando a lesão na musculatura. Então, se a gente lembrar, né, a musculatura esquelética, ela tem um pigmento, né, tem uma proteína que tem um pigmento, que tem uma cor, que é a mioglobina. Né? Então, a principal proteína da musculatura esquelética é a mioglobina. Assim como a principal proteína do sangue ou das hemácias é a hemoglobina. Então, são proteínas estruturais importantes que compõem os seus respectivos sítios. Então, no caso da mioglobina, quando há uma lesão extensa na musculatura, né, provocada por uma toxina, nesse caso, uma toxina de origem vegetal, que muitas vezes não se conhece qual é a toxina, né? A gente sabe que essa toxina ela tem um efeito miotóxico, mas a gente não sabe qual é a toxina ainda que está presente lá na planta. Né? Então, ela desencadeia uma manifestação de paralisia, uma redução na atividade muscular. Esses animais apresentam cansaço, né? Quadro de dispneia, aumento da frequência respiratória, né? Porque lembro a vocês que nesse caso a musculatura do diafragma também acaba sendo afetada, né? E os animais podem desenvolver esse quadro de lesão respiratória, né, secundária à lesão diafragmática. Além disso, pessoal, além desse dano na musculatura de uma forma geral, um dano necrótico, degenerativo da musculatura, com extravasamento de pigmento, né? Então, quando eu tenho uma lesão grave na musculatura, com degeneração e necrose das fibras musculares, há um extravasamento da proteína, da mioglobina. E a mioglobina é uma proteína que tem um pigmento, ela é avermelhada. Né? E esse pigmento ele vai ser drenado, vai ser direcionado para a corrente sanguínea. E se vocês lembrarem da fisiologia, né, todo o fluido corporal, ele passa pelo rim, passa pelas estruturas glomerulares. Né? E o filtrado ele é absorvido, né, e o restante é excretado via tubular. Então, essa proteína, ela, em grande quantidade na corrente sanguínea, né, esse elevado nível de mioglobina, uma hemoglobinúria, uma mioglobinúria, isso quer dizer o quê? Eu tenho uma elevada concentração de mioglobina na corrente sanguínea. Essa mioglobina ela vai ser filtrada lá no aparelho glomerular, né, e esse pigmento ele vai ser excretado pela via tubular. Né? E aí a gente pode encontrar a urina que está na bexiga de um animal que foi necropsiado e a urina dele está de cor avermelhada. Então, o vermelho intenso, o vermelho escuro, que alguns falam que tem um aspecto de cor de Coca-Cola, né? Ou cor de vinho tinto. Então, isso não é uma característica específica, né? Mas isso me indica que esse animal ele apresenta um dano muscular significativo. Ou então esse animal apresenta, fazendo um diagnóstico diferencial, né, uma lesão hemolítica. O que é que isso quer dizer? A destruição das hemácias.
Então, normalmente, são essas duas condições que eu tenho que fazer a diferenciação. Mas lembrando que os cavalos eles não têm muitos agentes hemolíticos. Talvez o agente hemolítico mais importante no cavalo seja o vírus da anemia infecciosa equina. Né? Ele pode causar uma anemia hemolítica, mas não é tão comum. Daí tu pode ter esse quadro de hemoglobinúria. Né? Mas aqui eu tenho um quadro de mioglobinúria, que é a mioglobina que está sendo degradada da musculatura esquelética desse animal. Então, quando tu faz um corte dessa musculatura, só como exemplo aqui, né, aqui tem uma musculatura normal, e aqui eu tenho fragmentos musculares, né, que estão bastante pálidos, que lembra aspecto de uma musculatura de frango. Né? O frango aqui tem uma musculatura mais pálida normalmente. Então, se a gente comparar... E por que ele tem esse aspecto pálido? Porque normalmente, pessoal, quando eu tenho uma lesão de degeneração, né, e necrose na musculatura esquelética, a tendência dela é ficar pálido das causas tóxicas e metabólicas. Lembrando que no caso das infecções por agente miotóxico de origem bacteriana, como exemplo do clostrídio, a característica dele, né, macroscópica, é aquela necrose avermelhada, enegrecida. Por quê? Porque lá tem lesão vascular, então tem extravasamento de hemácia. Aqui, como é uma lesão que afeta mais especificamente as fibras musculares, ela tende a ficar pálida. Então, nessa imagem microscópica, só para que vocês possam entender que tem uma fibra muscular normal, né, que está os núcleos na periferia da fibra, as estriações preservadas, e aqui adjacente tu tem uma fibra que está de aspecto degenerado ou necrótico. Né? Como é que eu sei que ela está? Se a gente comparar uma com a outra, a gente observa que essa fibra está de aspecto flocular. É como se a gente tivesse pegado aqui vários flocozinhos e tivesse salpicado essa fibra. Né? Então, tu observa que tem várias áreas de descontinuidade dessa fibra muscular. Então, ó, tem esses vacúolozinhos que indicando que cada secçãozinho desse ficou um floco. Né? Então, indicando que aqui tem uma necrose, que a gente pode chamar de necrose hialina ou necrose flocular. Né? A tendência é que essa lesão, à medida que ela vai evoluindo, as células inflamatórias, principalmente os macrófagos, eles vão migrar para cá para fagocitar essas fibras necróticas. E alguns animais, eles podem sobreviver a essa condição e a reparação do músculo esquelético ela é muito deficiente. Então, normalmente, a reparação é por substituição. O que isso quer dizer? É que, em vez de haver a recomposição da fibra muscular normal, aquela fibra que foi lesionada, ela vai ser reposta por tecido conjuntivo fibroso. Então, esse animal ele vai apresentar um déficit motor. Né? Ele vai ter dificuldade de executar a marcha com precisão. Então, é um animal que muitas vezes pode tornar-se inviável, né, para o trabalho, dependendo da função desse animal. Então, aqui só fazendo um comparativo, né, para vocês, seria basicamente isso aqui, a urina, né, uma urina normal, e aqui é uma urina cor de Coca-Cola. Nesse caso aqui, pessoal, agora falando um pouquinho sobre o ionóforo, né, é uma doença também tóxica, só que agora é provocada por uma substância química que se conhece. São um grupo de substâncias chamadas antibióticos ionófilos. Essas substâncias, como eu comentei previamente, elas são utilizadas na avicultura com muita frequência e também na bovinocultura, porque eles têm um papel, no caso das aves, de agente coccidiostato. Então, o que é que isso quer dizer? Tem um agente, a eméria, que é um protozoário, que causa muito problema intestinal em aves. Né? Então, para evitar essa condição, as granjas utilizam com grande intensidade o ionóforos, ou os antibióticos ionóforos. A gente vai ver alguns desses antibióticos. Né? Monezina é o mais comum antibiótico ionóforo utilizado. E nos bovinos, eles utilizam porque eles auxiliam no desenvolvimento ponderal dos animais. Ela tem um efeito de auxiliar os animais a ganhar peso. Né? Só que os cavalos, pessoal, não é recomendado que ração de cavalo tenha presença de ionóforo. Por quê? Porque esses antibióticos eles são extremamente tóxicos para os cavalos. Então, rações de cavalo não pode ter antibiótico ionóforo. Então, normalmente, o que acontece?
acontece as intoxicações por erro de manejo, principalmente nutricional, aonde a pessoa pega uma ração de bovino e dá para o cavalo, né? Acha que é a mesma coisa, e normalmente na ração do bovino ela vem com antibiótico ionófilo. Eu vou mostrar para vocês que a dose tóxica do cavalo ela varia de 2 a 3 miligramas por quilo. Então é uma dose baixíssima, pequena quantidade, uma dose ínfima dessa substância na ração do cavalo já é capaz de lesionar tanto a musculatura esquelética de forma significativa, como alguns animais também desenvolvem insuficiência cardíaca congestiva, tá? Afetando assim de forma concomitante a musculatura cardíaca. E esses animais podem sucumbir, né, por insuficiência cardíaca e respiratória. Então, tá, essa tabelinha aqui mostra, ó, aqui eu trouxe 3 exemplos de antibiótico ionófilo, e a dose do cavalo ela varia de 2 a 3 miligramas por quilo de peso vivo. Então, uma dose muito baixa. Ó, se a gente compara uma ave, por exemplo, a 200 miligramas, a um bovino, ou pegar aqui um ovino, né, 12 miligramas. Então, é 3, 4, 5 vezes maior a dose, né, a sensibilidade, mostrando que aqui está, que a gente chama de DL50, né, que é a quantidade mínima capaz de matar 50% de uma população. Então, a DL do cavalo ela varia de 2 a 3 miligramas. Então, é um valor muito baixo. Se a gente pegar, por exemplo, a salinomicina, que é um outro antibiótico ionófilo, olha, 0,6 miligramas. Então, eu sempre digo assim, se o cavalo sentir o cheiro de ionófilo, ele já está intoxicado, né? Porque a dose ela é muito baixa. Então, de forma alguma, uma ração fornecida para cavalo pode ter a presença dessa substância. Então, eu coloquei esse quadrinho aqui, bem interessante, que ele traz assim, ó, os ionófilos nunca devem ser adicionados na ração de equinos, pois são altamente tóxicos para esta espécie, sendo que pequenas doses podem acarretar a morte do animal. Então, é só uma advertência. Então, por que o antibiótico ionófilo, né, ele é tão importante, ele é tão grave no caso dos cavalos? Então, o quadro clínico, pessoal, ele é muito semelhante a um quadro de intoxicação por sena, ou por qualquer outra condição de natureza tóxico, né, ou metabólica, que são, normalmente o animal apresenta quadro de espinéia, relutância ao exercício, intolerância ao exercício, né, ele tem rigidez da musculatura, ele evita a deambular, a andar, e normalmente ele tende a ficar mais em decúbito. Né? E o cansaço também pode ser marcado nesses animais, porque lembra que o diafragma normalmente ele é afetado nessas condições. E o que os antibióticos ionófilos fazem no organismo? Essas substâncias, elas provocam também necrose e degeneração da musculatura. E como é que essas substâncias atuam? Né? Então, normalmente, os antibióticos ionófilos são substâncias que conseguem induzir ao aumento intracelular de cálcio, magnésio, que são minerais que, em excesso no citoplasma, a gente chama no citoplasma da célula, no sarcoplasma, né, na musculatura, lembrando lá da histologia, sarcoplasma, que é o citoplasma, há um influxo intenso de cálcio e também de magnésio e potássio, que são os eletrólitos que podem ter uma condição tóxica quando está em excesso, né, e induzir uma lesão, principalmente ao nível das mitocôndrias. Então, a mitocôndria, se você lembra lá da biologia celular, ela tem um papel de produção de energia, produção de ATP. Então, normalmente, quando eu tenho um influxo excessivo de cálcio, esse cálcio ele tende a lesionar as mitocôndrias e a musculatura, que é um tecido rico em mitocôndria, ele acaba sendo prejudicado a sua suplementação energética. Né? E com isso, há um agravamento da necrose da musculatura. Né? A musculatura ela tende a apresentar necrose. Então, eu tenho aqui várias fibras musculares em corte longitudinal que elas estão seccionadas, segmentadas, né? Fracionadas. Então, isso ocorre porque tem uma necrose nessa musculatura. E aqui adjacente tem várias células inflamatórias, principalmente macrófagos. E o macrófago, para quem ainda não estudou, né, é uma célula que faz parte do sistema de defesa e ela tem um papel de fagocitose, de ingerir os restos celulares, debris celulares necróticos. Então, eles começam a fagocitar essa musculatura que está morrendo. Então, e macroscopicamente a gente observa que tem áreas que ficam mais pálidas e às vezes mais exudativas. Então, por isso que macroscopicamente, pessoal,
é muito difícil fazer a diferenciação quando o animal está intoxicado por ionófilo ou por sena. Então, essa distinção ela só é possível quando a gente consegue fazer a análise microscópica, né? E também as evidências epidemiológicas. O animal estava numa área que tinha presença da planta, ou o animal consumiu alguma ração que tinha presença de ionófilo. Então, eu preciso juntar esse conjunto de informações para que eu consiga chegar no diagnóstico definitivo. Mostrando mais algumas lesões aqui, ó, na musculatura, ela fica bem pálida, justamente porque tem processo degenerativo e necrótico em vários grupos musculares. Principalmente os grupos musculares têm uma maior carga de trabalho, né? Por quê? Porque eles têm uma maior demanda de suplemento de energia. E como essa musculatura está lesionada, não tem mais mitocôndria para produzir energia, essa musculatura vai sofrer um processo de necrose isquêmica. Então, nessa imagem microscópica, no corte transversal, mostrando as fibrazinhas todas retraídas, né, mais eosinofílicas, e com perda das estriações transversais. É um processo inicial de degeneração e necrose da musculatura esquelética. Aqui eu coloquei um ovino que eu não tinha também um cavalo, né, para mostrar, mas aqui seria quase fazendo uma comparação de forma grosseira, né, mas o Doppler seria quase um mini cavalo, né? Por que eu falo isso? Porque essa raça, devido ao processo de seleção genética, eles apresentam uma musculatura esquelética em grande quantidade. Então, esse animalzinho ele tinha 2 meses e ele já apresentava uma musculatura muito grande. Então, essa condição agora, né, é uma condição degenerativa e que é provocada por uma condição, por uma deficiência de uma vitamina, a vitamina E, e de um elemento, um elemento bem importante, né, que é o selênio. Por quê? Qual é o papel desses dois componentes? Tanto o selênio como a vitamina E, eles têm ação antioxidante. Então, eles têm uma ação de evitar que os radicais livres que são produzidos, né, o que é um radical livre? Uma espécie reativa que tem na sua última órbita, né, lembrando lá dos elétrons, um elétron em estado ativado ou em estado ímpar. Então, normalmente, quando tu tem uma espécie que tem o último orbital com apenas um elétron, ele é uma espécie reativa, uma espécie que pode se ligar a proteínas e pode se ligar ao DNA celular. E, normalmente, quando ocorre esse tipo de ligação, ele causa um dano nessas estruturas. E o selênio e a vitamina E, eles têm um papel de proteção. Né? Então, são substâncias que evitam a peroxidação das membranas biológicas. Então, por isso que as membranas biológicas, elas são protegidas quando eu tenho uma suplementação adequada na nutrição desse animal de vitamina E e selênio. Né? Ou então, pessoal, quando a alimentação desse animal ele é muito rica em carboidrato e tem muita gordura também. E a gordura, muitas vezes, ela é um agente que dificulta, né, a absorção desses nutrientes ou que favorece a peroxidação das membranas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a dieta do animal, né, e sempre verificar na ração desse animal se há o suplemento, principalmente dos potros, né, que é a faixa etária que o animal é mais suscetível. Porque o potro está em desenvolvimento, está em crescimento, aquela musculatura está se formando, aquela musculatura tem uma demanda energética nutricional elevada, e se há uma carência nesse intervalo, há um maior risco desse animal desenvolver um quadro de miopatia. O quadro clínico, pessoal, é muito semelhante às outras intoxicações, ou às intoxicações que eu comentei anteriormente com vocês, não tem muita diferença. Né? De uma forma geral, os animais apresentam aqueles quadros, né? Relutância ao exercício, decúbito, a insuficiência respiratória, né? E é esse quadro, de uma forma geral, nesses quadros musculares, tá certo? Coloquei aqui, né, a diferença para as demais, para as intoxicações anteriormente, né, que eu falei para vocês que normalmente a gente encontra a lesão que se caracteriza por necrose e degeneração. No caso da deficiência de vitamina E e selênio, além de necrose e degeneração, tu tem também mineralização da musculatura. Então aqui tem
um corte de uma musculatura e tem essa área tingida de branco, que lembra um aspecto de cal. Né? Todo esse material branco aqui é cálcio. Ele vai sendo depositado na musculatura e ele dá essa coloração esbranquiçada. Né? A deficiência de vitamina E e selênio, ela também é importante no caso de outras espécies, né? No caso dos ruminantes, no caso dos cavalos e no caso dos suínos também. Então, no caso dos suínos, essa doença ela provoca uma lesão hepática e uma lesão na musculatura cardíaca, tá certo? É conhecido como coração de Amora, e aqui, no caso do fígado, é conhecido como hepatose dietética. Então, é uma condição que a gente observa principalmente em criações de suínos de subsistência, onde não há um balanço adequado nutricional, né, a suplementação correta desses animais, e eles acabam desenvolvendo essa síndrome pela deficiência de vitamina E e selênio. Em bovinos, pode ocorrer retenção de placenta pela deficiência de vitamina E e selênio, o animal tem um quadro de placentite. E também afeta a reprodução, animais podem apresentar aciclia, irregularidade no ciclo estral, em função também da deficiência desses elementos que têm um papel importante, inclusive na imunidade também dos animais, acredita-se que ele também contribua. Então, aqui só para mostrar, né, a diferença entre... Aqui eu tenho um quadro de necrose, degeneração e mineralização. Então, aqui eu tenho que pensar, como primeiro diagnóstico, a deficiência de vitamina E e selênio. Aqui, pessoal, eu tenho que pensar naquelas causas tóxicas que eu comentei com vocês, né? A intoxicação por plantas do gênero Sena ou por antibiótico ionófilo. São essas duas possibilidades, né? E aqui mostrando só o coração de Amora, e também, no caso dos suínos, a deficiência de vitamina E e selênio. E por último, para a gente finalizar, a miopatia metabólica mais importante do cavalo. Então, por que ela é chamada de miopatia metabólica? É porque, normalmente, pessoal, essa condição, o termo rábido, significa músculo esquelético, e miólise de destruição, de necrose. Então, literalmente, significa destruição da musculatura esquelética. Tá? Essa é uma condição que é bem importante nos cavalos de vaquejada. Por quê? Porque normalmente o animal ele recebe uma dieta muito rica em carboidrato no final de semana e ele faz alta atividade metabólica nas provas, né, de vaquejada ou em qualquer rodeio, do tambor. Então, essas provas que exigem uma atividade metabólica intensa e muitas vezes o cavalo não está tão habituado, né, a esse trabalho tão intenso, ele vai requerer uma demanda energética, a produção de ATP em grande quantidade, e essa musculatura não vai atender a essa demanda. Então, o que é que vai acontecer com esse animal? Ele vai entrar no metabolismo anaeróbico. Então, se vocês lembram também lá de metabolismo, o metabolismo anaeróbico é aquele onde há ativação da via glicolítica, né, e a baixa produção de ATP. Então, é uma fonte energética que gera, na maioria das vezes, deficitária, que tem uma condição de ATP muito baixa. Né? E sem falar que, além da produção baixa de ATP, eu ainda tenho alterações eletrolíticas, eletrólitos, né, os sais minerais, e também a acidificação dessa musculatura. Então, quando você vai na academia, né, na primeira semana, por exemplo, e faz atividades em alta intensidade, tu fica todo dolorido, né, não consegue nem levantar o braço. Então, aquela mialgia, essa dor muscular, né, que ocorre, isso é em função da produção excessiva de ácido lático, que é um ácido que ele vai sendo produzido como restos, né, da via glicolítica. E esse ácido ele tem um efeito também depressor sobre a musculatura, ele tem um efeito lesional, e isso acaba agravando o quadro desse animal. Então, essa musculatura ela sofre um processo de degeneração e necrose intensa, e com isso, pessoal, os animais eles apresentam todos aqueles sinais clínicos que eu falei para vocês anteriormente, e além disso, ele apresenta a urina avermelhada. Então, eles apresentam jatos da urina com presença de sangue. Na verdade, não é bem sangue, né? Seria o pigmento da musculatura, a mioglobina. Porque é importante a gente diferenciar a mioglobina da hematúria, que a hematúria é o sangue vivo. Quando eu tenho uma infecção no trato urinário inferior, que também é muito raro em cavalo, né? Normalmente o cavalo não tem cálculo
músculo urinário, não tem cálculo vesical, comparado a outras espécies, né, como cão, ruminante, que faz muita urolitise, raramente o cavalo faz cálculo, né, ou raramente o cavalo tem inflamação na vesícula, na bexiga urinária. Então, para ter um quadro de hematúria, que é o sangue vivo. Então, normalmente, a presença dessa urina avermelhada, a gente tem que pensar que pode ser uma lesão muscular grave que esse animal vem sofrendo. Então, nesse caso, as musculaturas, elas apresentam, normalmente afetam as musculaturas maiores, os conjuntos musculares mais volumosos, né? E em função desse esforço, como eu falei para vocês, essa doença também é conhecida como a doença da segunda-feira, ou da manhã da segunda-feira, justamente porque o cavalo ele passa o final de semana em intensa atividade e na segunda-feira ele apresenta o quadro clínico, ele apresenta uma resistência em caminhar, né? O animal ele fica rígido, ele fica bastante duro, a musculatura bastante contraída, né? Tu vê aquela rigidez muscular bem marcada, às vezes até fasciculação da musculatura desse animal. E esse animal ele pode evoluir para o óbito rapidamente, certo? Então a gente observa na necrópsia, né, esses músculos ficam bem pálidos, parece que essa musculatura ela sofreu um processo de cozimento, justamente porque tu tem aqueles ácidos, né, como eu falei para vocês, principalmente o ácido lático, que ele vai ser um agente corrosivo ali na musculatura e provocando esse dano muscular grave. E secundariamente esse animal também desenvolve um quadro de insuficiência renal, tá certo? Porque sempre quando eu tenho uma lesão na musculatura, isso acaba atraindo o líquido circulante. Então, o líquido plasmático, ele acaba diminuindo. Por quê? Porque a musculatura ela causa retração desse líquido, causa aprisionamento desse líquido, e o volume circulatório geral ele tende a diminuir. Então, qual a consequência disso? Sempre quando eu tenho baixa na minha quantidade circulante de líquido plasmático, a ativação dos mecanismos de proteção, né? E um dos mecanismos de proteção é fazer vasoconstricção periférica. Essa vasoconstricção ela ocorre principalmente na arteríola renal. Então, vai diminuir o fluxo renal, vai diminuir a perfusão renal. Então, esse animal pode ter um quadro de lesão isquêmica, né? Um quadro de insuficiência renal devido à diminuição do fluxo lá no rim também, além da deposição do pigmento tubular, né, que ele pode ser um agravante nesse quadro geral do animal. Então, o animal desenvolve também insuficiência renal aguda. Por isso que é muitas vezes difícil o tratamento desse animal e recuperar o animal com esse quadro já bem estabelecido. Tá certo? De uma forma geral, o diagnóstico ele pode ser auxiliado também por exames laboratoriais. Eu não vou falar muito, porque a professora Belise vai falar um pouco mais sobre isso, então eu vou comentar brevemente. Então, a gente tem duas enzimas importantes, né, que tu pode mensurar no plasma desse animal, que é a que a gente chama de CK, a creatinoquinase, que é uma enzima da musculatura esquelética, e a gente tem outra enzima chamada AST, alanina aminotransferase, que é uma enzima também que está presente na musculatura esquelética e no fígado. Então, tu pode mensurar o nível sanguíneo dessas enzimas musculares e você pode ter uma estimativa de o grau de lesão que esse animal está apresentando. Então, todas as doenças tóxicas e metabólicas, elas podem ser utilizadas esse recurso laboratorial da patoclínica, né? Então, não vou comentar muito detalhe, porque vocês vão ter uma palestra com mais detalhe, com mais uma pessoa que tem expertise na área, né? Eu não entendo muito, sei só o básico, então comentei só essas duas enzimas que vocês podem mensurar na corrente sanguínea, no plasma desse animal, no soro desse animal, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra aqui a minha apresentação. E